Abra sua Bíblia no livro de Esther, eu quero ler a partir do capítulo 9. Capítulo 9. A partir do verso 19. Esther 9, verso 19. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho do Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isso é, sortes para assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que se assentara contra os judeus, recaísse contra a sua própria cabeça, pelo que se enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas para todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos essa noite para ouvir falar de ti. Por isso, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é uma noite muito especial. Nós vamos falar de uma festa muito especial para o povo judeu. A Bíblia vai contar essa história para nós. A gente leu um resumo de todo o livro de Esther no capítulo 9. A história começa quando o rei Assuero, casado com a rainha chamada Vasti. Ela era uma mulher extremamente bonita. Ele tinha muito orgulho de apresentar a sua esposa para as pessoas, para os seus amigos e principalmente para os outros reis. Então ele promove uma grande festa no Palácio Real, na cidade de Suzã, governo da Pérsia. E ele promove essa festa. Todos os reis da terra, homens poderosos, foram até
esse dia de comemoração. A Bíblia vai dizer para nós que eles tinham diferenças na hora de comemorar. As mulheres ficavam separadas dos homens. As mulheres iam para um salão e os homens iam para outro salão. E num determinado momento dessa noite tão especial, o rei Assuero diz: eu preciso que vocês vejam Vasti. Eu preciso que vocês contemplem a beleza da rainha. Que vocês, e alguns de vocês que só ouviram dizer, possam testemunhar o quão grande, quão bela e quão forte é essa mulher. E ela ordena aos seus servos que vá até os aposentos, o lugar onde as mulheres estavam reunidas para celebrar a festa. E ele ordena, o rei pediu que Vasti se apresente diante de todos os reis da terra. E aí, nesse momento, a rainha Vasti tomou a decisão mais imprópria de toda a sua vida. Ela decide não comparecer à presença do rei. Ela decide não ir. Ela diz: eu não vou à presença do rei para que ele exiba a minha beleza ou a minha inteligência na frente dos outros reis. Avise ao rei que eu não vou aparecer. Então, quando a notícia chega, você imagina a vergonha que o rei Assuero passa diante de todos os reis. Então, ele é aconselhado pelos anciãos daquele reino que essa rainha não servia mais para ele. Que ele não poderia estar casado com alguém que não fosse submissa a ele. Alguém que não aprendesse a obedecer às suas ordens, à sua palavra. E a rainha Vasti, então, é convidada a se retirar do palácio e é retirado dela o título de rainha do Império Persa, na cidade de Suzã. E o rei, então, começa a proclamar sobre toda a cidade que ele precisa encontrar uma nova pretendente. Ele precisa encontrar uma nova noiva. Observa a terminologia que eu vou usar durante a mensagem. Ele precisa escolher uma nova noiva, porque a sua esposa não foi obediente, a sua esposa não foi submissa, a sua esposa não correspondeu ao seu chamamento. E ele então proclama que se levantem todas as mulheres virgens, meninas virgens, bem afeiçoadas, para se candidatarem a serem esposa do rei Assuero. E aí começa uma revolução na cidade. Irmão, imagina, se está ruim para arrumar namorado hoje, quando aponta assim, tem um solteiro, o negócio vira um vespeiro. Tu imagina a notícia correr dizendo que é para ser esposa do rei. Imagina como é que não foi o negócio, né? E aí eles começaram a correr, aquela corrida toda, muitas mulheres foram convocadas. E uma menina foi convocada. Uma menina judia, chamada Hadassa. Ela foi convocada a estar na presença do rei junto com todas as outras, passar por um treinamento, por um aperfeiçoamento, um cuidado de beleza. Ela ia aprender a se comportar na frente do rei, a falar com o rei. E dentre tantas candidatas, o rei ia escolher uma para ser sua rainha. Essa menina judia, que perdeu os seus pais quando Israel foi tomado, e os seus pais foram levados para o cativeiro. Nessa trajetória da retirada dos seus pais de Israel para o cativeiro, seus pais morrem. Ela chega na cidade de Suzã, órfã de seus pais. Quem cuida daquela menina é seu tio chamado Mordecai. E ela, então, é promovida, é convidada a participar desse concurso para ser rainha. E ela entende que ela jamais poderia se apresentar diante de um rei, de uma cidade, de um composto da Pérsia, com nome judeu. Isso ia ser certamente um grande problema para ela. Então ela decide trocar o seu nome. Ela não se apresenta no reinado, ela não se apresenta no palácio como Hadassa. Ela se apresenta como? Vamos ver aqui, por favor, para você entender. Hadassa, em hebraico, significa murta. Quantos já viram uma murta aqui? Um muro inglês de murta, né? A murta é uma planta muito bonita, faz um verde muito bonito. Em Israel ela é usada especificamente em grandes festas, em grandes celebrações. A murta tem um significado espiritual para os judeus.
Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque quem olha para a murta só enxerga uma muralha de folhas. Mas quando você pega as folhas da murta e você amassa essas folhas, um perfume poderoso é exalado. A murta não exala perfume algum, a não ser que ela seja espremida, a não ser que ela seja apertada. E por muitas vezes o judeu se viu como a murta. Diz, o mundo me enxerga apenas como uma vegetação. O mundo olha para mim apenas como alguma coisa que está ocupando algum lugar. Mas quando eles me espremem, quando eles me apertam, eles percebem um aroma, um perfume único sobre a terra. Então esse nome não foi dado a ela à toa. Seus pais escolheram Radassa, porque Radassa significa murta, uma planta bonita, mas que é muito mais importante quando passa por provações. Ela se manifesta muito mais forte e mais poderosa quando ela é amassada. Vira para esse irmão que está do seu lado, esse irmão que está do seu lado, e diga para ele, quando te apertam, o que é que as pessoas recebem de você? Se pisar no teu calo. Cadê a diva? O que a tua irmã ia responder hoje? Saiu na briga lá com outra irmã. E a outra irmã gritava assim, essa mulher é crente não. Porque se apertaram, irmão. Ao invés de exalar perfume, o negócio foi feio. Os pais, quando deram esse nome para aquela menina, estavam dizendo, eu estou gerando uma filha que vai passar por apertos, vai passar por aflições, vai passar por dificuldade, mas é quando ela estiver no vale que o mundo vai conhecê-la. É quando ela for provada, é que o mundo vai reconhecer quem ela é verdadeiramente. Mas ela sabia que ela não podia se apresentar como Radassa, o nome é hebraico. Ela ia se tornar vulnerável diante do reino persa. Então ela pensa, eu preciso apresentar um nome que seja um nome comum, um nome que não tenha uma interpretação ou entendimento de ser hebraico. Então ela escolhe o nome de... o que significa Esther? O que significa Esther? Estrela. É um nome que significa estrela, mas como uma boa judia, alguém que conhece Êxodo capítulo 20, alguém que conhece as leis, alguém que foi crescida e formada através da santa palavra de Deus, ela sabia que jamais ela poderia apresentar um nome que pudesse ser vinculado a qualquer tipo de idolatria. Então ela não escolhe Esther, porque ela queria ser vista como uma estrela. Põe para mim, Felipe, por favor. Ela se refere à flor da murta. Olha como a flor da murta lembra uma estrela e dentro dela saem parecem uns fogozinhos de artifício, né? Uns filetezinhos dourados. Então ela diz, eu não posso me apresentar como Radassa, então eles vão me conhecer como Esther, como a estrela, não a dos céus, porque essas não podem ser adoradas. Essas não podem ser proclamadas, está escrito em Êxodo capítulo 20, não adorarás nada que esteja acima dos céus, nem debaixo da terra. Como uma boa judia, ela sabia, não quero ser comparada a uma estrela. A estrela dos céus, a estrela que eu quero ser conhecida é a flor da murta. O que ela estava querendo dizer com isso? Talvez eles não possam me conhecer como murta, com as minhas raízes, com a minha natureza, mas eles vão enxergar a beleza que eu produzo. Os meus frutos serão vistos aonde eu for, mesmo que eles não saibam quem eu sou de verdade. Então, ela escolhe um nome chamado Esther, estrela. A estrela é a flor da murta para se apresentar. E ela então começa a participar de todo o ritual que aquele reino fazia para a preparação, para que essas mulheres pudessem ser escolhidas como rainhas. E aí a Bíblia vai dizer para nós que nesse intervalo,
A Bíblia vai apresentar um comandante do exército, do governo persa. Como era o nome dele? Amã era o nome do comandante de guerra. E ele era um homem que tinha horror, ele odiava os judeus. Então ele fazia questão de passear pelo centro da cidade de Suzã. Ele nos seus cavalos, todos os seus companheiros do exército montados. E quando ele entrava pelo meio da cidade, todo o povo de Suzã tinha que se prostrar. Ele era uma referência de autoridade máxima daquele governo. Todo mundo ajoelhava, todo mundo se prostrava, menos um homem, que a Bíblia chama ele de Mordecai, o tio que criou Hadassah, um judeu legítimo, que entende que não podemos dobrar os nossos joelhos para homens, mas que a nossa adoração tem que ser exclusivamente para o Senhor, o Deus dos exércitos. Então todo o povo se ajoelhava menos Mordecai. Todo mundo se prostrava menos Mordecai. E aí isso criava, você imagina, né? Um ódio muito grande dentro do coração desse homem. Então, ele trama algo maquiavélico, não só para paralisar e destruir a Mordecai, mas todo o povo judeu. Ele, por ser muito próximo ao rei, ele tinha acesso a um objeto que a Bíblia chama de anel de selar. Era o instrumento que selava cartas. Toda escrita do rei, funcionava como um carimbo. Toda escrita do rei precisava ser carimbada com aquele anel, para que aquilo desse autoridade real. Era um decreto real estabelecido. Então, numa conversa com o rei, ele diz: existe um povo que está crescendo no nosso meio, que é extremamente perigoso, e eles podem se posicionar contra nós um dia, eles podem se rebeliar, isso vai trazer muitos problemas. E o rei disse: é mesmo, Amã? Ele falou: se o senhor confiar em mim, me dê o seu anel de selar, e eu vou proclamar cartas para que a gente possa lutar e exterminar com esse povo. E o rei disse: tudo bem. E ele então pega esse anel do rei e ele mesmo escreve essas cartas. A Bíblia diz para nós que ele escolhe, ele escolhe um dia, através de um jogo de sortes. Em hebraico é sortes. Então, ele faz um jogo e ele escolhe o dia 14, 13 e 14 do mês de Adar. Ele escolhe esse dia para ser o dia do extermínio. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: talvez você não saiba, mas o mundo escolheu um dia para exterminar você, sua casa, sua família. E ele então promove, e debaixo do decreto real, ele divulga que no dia 13 e 14 do mês de Adar, todos os judeus serão exterminados sobre a terra. Claro que quando essa informação chega a Mordecai fica desesperado. Ele entra em pranto. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, que é um procedimento de luto. Ele rasga suas vestes, ele procura a Esther. E ele diz para Esther: nós vamos passar por um problema muito grande. O comandante do exército armou uma cilada para exterminar os judeus, sem que os judeus possam lutar, sem que os judeus possam se apresentarem para a guerra. Isso vai ser uma carnificina. E Esther então, depois de ter sido preparada, depois de ter sido aprovada, ela se torna rainha, esposa do rei Assuero. Ela diz para Mordecai: convoca todos os judeus para entrarem em jejum e oração. E comece a orar por mim, porque eu vou ao encontro do rei. Naquela época, não se podia entrar na presença do rei de qualquer jeito. Se alguém entrasse na presença do rei sem ter sido convidado, era exterminado, era morto. Então todo mundo que precisava falar com o rei precisava de um gesto do rei. O rei precisava deitar o cetro que estava sob a sua mão, dando autorização para essa pessoa se aproximar. E Esther vai ao encontro desse rei por 3 vezes, para conversar com o rei e contar essa história.
O problema é que, durante as 2 primeiras vezes, ela vai conversar com o rei e Amã estava por perto. Imagina falar do inimigo com o inimigo do lado. Ela tenta conversar com o rei por código. Então, meu rei, estão armando uma situação para exterminar um povo. Isso vai ser muito ruim para o reino. E o rei sem entender nada, e ela falando por códigos. E o rei não entendeu nada, então ela percebe que não dava para ter essa conversa na presença de outras pessoas. Que ela precisava de um encontro definitivo, um encontro onde ela pudesse olhar no olho e falar claro com o rei. E ela tenta pela 3ª vez. Quando ela encontra o rei, ela diz: você assinou um decreto, o seu anel assinou um decreto, que todos os judeus sobre a terra serão exterminados. Aí ele disse: sim, um povo que está crescendo. E Amã disse que eles podem se tornar um grande problema para nós. Aí ela diz assim para ele: então se despeça da sua rainha, porque a sua rainha também é judia. E ele se desespera e diz: como assim? Ela diz: eu também faço parte desse povo. E se esse decreto real acontecer, não só os meus parentes, os meus irmãos, mas a minha própria vida vai ser colocada em jogo. E o rei diz para ela assim: Esther, você sabe, um decreto real é irrevogável. Se eu assinei, se o meu anel assinou, quem é maior do que eu para quebrar um decreto real? Ninguém pode revogar um decreto real. Está estabelecido. E ela diz assim: tem que existir uma forma e um jeito da gente fazer com que o povo possa pelo menos tentar lutar a favor da sua vida. Aí o rei disse: eu vou escrever um novo decreto. Eu não posso invalidar o primeiro, mas eu posso acrescentar algumas coisas. E o rei então escreve um novo decreto dizendo: no dia 13, no dia 14 do mês de Adar, os judeus serão perseguidos para a morte. Porém, eu, rei Assuero, declaro que eles não serão exterminados sem lutar. Eu dou aos judeus a oportunidade de lutarem pelas suas próprias vidas, a irem ao encontro dessa guerra, preparados para a guerra. E aí o que ele faz? Ele abre o arsenal do reino e manda distribuir todas as armas que o reino tem para os judeus, e tem um prazo. E ele ajuda os judeus a lutarem. Os judeus não tinham experiência com essas armas. E ele dá um prazo para que os judeus treinem, para que eles possam se defender contra essa carnificina. E a Esther diz assim: tudo isso foi tramado porque Amã não entendia o fato de Mordecai não se prostrar diante dele. Na nossa cultura, nós não nos prostramos diante de homens. O que Amã fez contra Mordecai? Aí a rainha diz: ele criou uma forca para enforcar Mordecai em praça pública. E o rei então escreve um novo decreto, dizendo: quem será enforcado em praça pública será aquele que tentou tirar a vida de Mordecai. Amã foi sentenciado à forca, ele e os seus 7 filhos. O rei então prepara tudo para esse dia, e esse dia chega. A guerra acontece. Mas olha o que eu vou contar para você. Todos os guerreiros do reino de Assuero foram exterminados. Os judeus saíram de lá vencedores. Deus abençoou de uma forma tão poderosa e tão sobrenatural, que aqueles homens que nunca guerrearam, aqueles homens que nunca tiveram experiência com armas, venceram as suas guerras e livraram as suas vidas dessa experiência horrorosa. Por conta desse feito poderoso, a rainha Esther chamou o rei e disse: nós vamos celebrar esse dia eternamente. Esse dia será conhecido como Purim, uma festa específica, onde por sortes eles tentaram contra o povo de Deus, mas o povo de Deus saiu vencedores. E como que nós celebramos isso? A rainha Esther diz: nós vamos fazer um banquete, um grande banquete, e vamos distribuir alimentos e comidas entre nós e dar aos pobres. Será um dia de muita alegria, porque Deus trocou a tristeza por alegria. Deus trocou o luto pela vida, pela celebração. Pastora, por que esse dia é tão importante para nós? O que nós temos a ver com esse texto de Esther?
Eu quero começar a pregar para você nessa noite, dizendo para você que tudo aquilo que envolve o povo de Deus, tudo aquilo que envolve as experiências de Deus com o seu povo, fala da minha vida e da sua vida. Eu não consigo ler na Bíblia Sagrada nada que venha falar do povo eleito de Deus sem me incluir nele. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque Jesus disse assim: eles rejeitaram a pedra angular. Eu vim para eles, eu vim para cumprir o meu propósito, para guardá-los, para livrá-los, mas eles me rejeitaram. Então eu decidi implantar dentro da oliveira um novo ramo. Não vem da raiz da oliveira, foi colocada no seu caule. Mas olha, tudo que vem de bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse ramo receberá como herança. O que ele estava falando, pastora? Ele estava falando de mim, ele estava falando de você. Ele estava dizendo, todos aqueles que foram enxertados na oliveira passam a ser integrantes da minha promessa, da minha palavra e da minha vitória. Pastora, por que é tão importante celebrar essa festa? Primeiro, para você entender definitivamente que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O mundo escolheu uma data para exterminar a história da tua vida, os teus sonhos, os teus projetos. E Deus disse, o meu povo vai lutar até o fim, mas a minha destra estará estendida sobre eles. Ai de quem tocar no meu ungido, ai de quem tocar na menina dos meus olhos, vai arrumar briga comigo. Por que nós estamos reunidos essa noite? Primeiro, porque eu preciso dizer para você que o livro de Esther é o único livro na Bíblia Sagrada que não fala o nome de Deus. Em nenhum momento de todos os capítulos você vai ler sequer o nome de Deus. Mas é um dos livros mais apocalípticos que a gente possa encontrar. Um livro que nos ensina sobre reino. Um livro que nos ensina sobre posicionamento, sobre escolhas. Primeiro ele vem falar de uma rainha insubmissa, rebelde e desobediente. E essa rainha foi expulsa do palácio, expulsa da presença do rei. Deus está dizendo para mim e para você: eu não vou tolerar uma noiva, eu não vou tolerar uma noiva insubmissa, rebelde e desobediente. Toda noiva que se posicionar contra a minha palavra, contra os meus ensinamentos, contra aquilo que eu determinar, essa será retirada da minha presença. Cuidado, Vasti, porque o tempo de rebeldia acabou. Cuidado, Vasti, porque não adianta vestir camisa dizendo que você é a noiva de Cristo, se você não aprendeu a obedecer ao teu rei. Os teus achismos, os teus pensamentos, as tuas vontades não podem influenciar na tua relação de obediência com Deus. A Vasti disse: por que o rei quer a minha presença? Para que eu vou estar na presença daqueles homens? Não é isso que eu desejo. A noiva verdadeira, a escolhida, a rainha, aquela que vai fazer par com o rei, ela não tem questionamento sobre a vontade do soberano. Toda vez que você levanta questionamento sobre a vontade de Deus sobre a sua vida, lembra de Vasti. Todo fim de Vasti é horrível. Toda Vasti que se levanta em desobediência contra o rei, contra Deus, é expulsa do palácio e perde todos os benefícios. É muito triste dizer isso, mas é por isso que você conhece muita gente que começou muito bem, que servia a Deus de todo o coração, que estava lá para servir ao rei, que era vista como esposa, que era enxergada como bela, como preciosa, como separada. Mas ela começou a se encher dela mesma.
Ela começou a ser tomada por vaidade, por soberba e por orgulho, até chegar um determinado momento em que ela começa a questionar a vontade do seu rei. Onde ela começa a questionar: eu não sei se eu quero obedecer. Eu não sei se eu estou disposta a me submeter. Deixa eu contar um segredo para você. Essa noiva não sobe. Essa noiva não participa dos banquetes do reino. Essa noiva não vai ter experiências com o sobrenatural. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque antes do que ela imaginar, o rei vai botar ela para fora do palácio. E aí, Deus começa a escolher uma nova noiva. Vê se Deus não está falando da nossa geração. Vê se Deus não está falando, olha que livro atual é o livro de Esther. Deus não está falando para nós, as Vastis vão embora. Porque está chegando um tempo onde o reino precisa se manifestar sobre a terra e a rainha tem que ser digna de andar ao lado desse rei. Ela tem que ser vista debaixo de dignidade, de honra, de comprometimento, de comportamentos diferenciados. O nosso Deus também tem problemas com noivas rebeldes, noivas insubmissas. É por isso que Deus olha sobre a terra e está em busca da sua verdadeira esposa. Aquela que vai honrá-lo acima de todas as coisas. Acima da sua própria vontade, acima dos seus achismos, acima do seu eu. Por que você está fazendo isso? Tantos anos servindo a esse Deus. Por que você é tão caprichosa? Por que você tem tanto cuidado com essas coisas que você faz? Porque eu não faço para mim, faço para o meu rei. Porque tudo aquilo que ele me pede não é peso, não é fardo. Eu faço por amor. Eu estou pronta a servi-lo de todo o meu coração. Você está aí? Então, uma menina é treinada. Ela vai para o palácio para começar a ser treinada. Ela passa por experiências de como se portar, de como que ela entra na presença do rei, como que ela fala com o rei. Esther entrou no palácio do jeitinho dela. Mas quando ela foi ungida rainha, ela já tinha outro comportamento. Deus está dizendo para mim e para você, você entrou por aquelas portas do jeito que você é. Mas a igreja é uma escola. A palavra de Deus é uma grande escola, onde Deus está te ensinando a se comportar. Onde Deus está te ensinando a como entrar na presença do rei. Você não entra na frente de um juiz de qualquer jeito. Você não sobe no tribunal e chama ele de meu amigo. Fala aí, meu camarada. Você tem que chamar ele de excelentíssimo. Porque é assim que funciona a hierarquia. Mas você, debaixo da modernidade, quer chamar o teu Deus de qualquer coisa. Você quer entrar na presença dele de qualquer coisa, com as suas vestes sujas, acabando de sair da pouca vergonha que você fez. Quando a Esther chega, o trabalho do reino é ensiná-la a se comportar. É por isso que desse altar você vai ouvir sempre uma palavra que vai te ensinar a ser melhor, a se comportar de uma forma melhor, a obedecer, a se submeter à voz de Deus. Tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e agradável. Todos os planos de Deus, toda a forma como Deus tem de se expressar sobre a terra é importante para a noiva. Ela não pode fazer descaso da palavra do rei. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, quando você escolhe ouvir a sua verdade, ao invés de ouvir a verdade do rei, cuidado, você pode perder o posto. Hoje é dia de festa, era para você estar celebrando. O problema é que nós estamos nos acostumando com as Vastis. A igreja de Cristo sobre a terra está se acostumando com as Vastis. Vastis que determinam. Não, Deus disse que é dessa forma, nós podemos fazer de outro jeito. Dessa forma vai atrair mais pessoas.
Dessa forma vai ser mais fácil trabalhar. E Deus está dizendo para nós, como disse no livro de Esther, eu não tenho medo nem problema de abrir mão de Vasti nenhuma. Porque eu sei que uma Esther vai se levantar. Uma geração que se preocupa com a vontade de Deus. Uma geração que se preocupa em servir ao seu rei de todo o seu coração. E ela é treinada do reino. Ela recebe cuidados especiais. Ela toma banhos especiais. Ela se banha de mirra. Ela se consagra. Não basta ser bonito, tem que ser consagrado. Tem muita noiva dizendo, nós somos bela, mas não tem consagração. Não tem perfume de mirra. Não tem unção. Todo preparo e cuidado para a exaltação da noiva é fundamental. Não pule etapas. Deus está cuidando de você. Ah, pastor, é tão ruim passar por isso. Ele está te aperfeiçoando. Ele está lavando as suas vestes. Ele está derramando mirra sobre você. Para quando você entrar na presença dele, ele puder olhar e dizer, essa é a noiva que eu escolhi amar. Esther foi eleita rainha do rei Assuero. Mas um homem mordido pela soberba, pela vaidade, decide exterminar toda uma geração por causa de um comportamento. Arregala bem o canto branco do seu olho. É o que eles estão tentando fazer conosco. O mundo inteiro tem se prostrado, tem ajoelhado perante autoridades governamentais. O mundo tem se rendido. Enquanto Deus está olhando os que vão permanecer de pé, os que não vão se curvar a posicionamentos humanos, a comportamentos humanos. Deus está dizendo, quem são os homens e as mulheres que vão enfrentar o governo, o sistema, para defender os meus preceitos? Porque aqueles homens abaixavam porque tinham medo de irmã. Mas amigo, a geração que é chamada filha de Deus, filho de Deus, não pode ter medo de Amã. Você tem que se prostrar às ideias. Você tem que se prostrar àquilo que eles acreditam como verdade. Filhos do Deus vivo são inegociáveis. Nós não vamos abrir mão da família. Nós não vamos negociar aborto. Nós não vamos negociar homossexualismo. Porque eu não vou descer e me prostrar aos pés de homem nenhum. Mas isso promove o ódio. É por isso que o sistema tem ódio de mim e de você. Por quê? Porque enquanto o mundo se prostra, a gente tem ficado de pé. Mas não é a ideia da maioria. E quem disse que eu preciso ser a maioria? Desde que eu esteja debaixo da obediência do meu Senhor, eu e Ele somos a maioria. Mas se não se prostrar, se não andar a segunda cartilha do mundo, vocês vão perder. E Mordecai, eu prefiro perder a minha vida do que negociar com o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Os Amãs estão promovendo forcas para matar a mim e a nossa casa. Por causa do orgulho, por causa da soberba. Porque decidimos nos posicionar de forma diferente e contrária à realidade dessa terra. E eu tenho visto um monte de crente regredindo. Eu tenho visto um monte de crente retrocedendo. Ah, pastora, cada vez mais as coisas estão ficando apertadas. E quem foi que disse para você que a porta é larga? Quem foi que disse para você que para reinar ao lado do rei, você vai poder levar essa vida de qualquer jeito? Eu não vou me prostrar. Isso tem um preço.
então que ele venha. Mas é anunciado sobre toda a terra que quem luta contra um filho de Deus, luta contra o próprio Deus. A noiva escolhida, a nova geração, cuidada, preparada, separada, ela sabe que ela não vence guerras no braço. Noiva que tenta vencer pelo braço é carnal, ela não nasceu de novo. O que a Esther faz? Ela diz para o seu tio Mordecai: junta todo o povo e põe todo o povo para orar e jejuar, porque eu também vou orar e jejuar. Tem guerra estabelecida, a gente vence no joelho. Tem decreto do rei, assinando a nossa sentença irrevogável. O nosso rei é maior e senhor de todas as coisas. E ela começa a mover o mundo espiritual. A noiva não brinca de ser noiva. Como é que nós vamos mudar a história da sua casa? Como é que nós vamos determinar verdadeiramente seus filhos serão livres? Movimentando no Espírito. E quando ela entra na presença do rei, ela diz para ele: armaram contra nós e vão matar a todos, inclusive a mim. E o rei diz: a minha noiva, ninguém toca nela. Mesmo que ela tenha escondido de mim um detalhe tão importante. O que o rei estava querendo dizer? Aquela que eu dediquei, aquela que eu entreguei o meu amor, essa ninguém vai tirar das minhas mãos. O mundo pode estar armando o que for contra a vida dos seus filhos, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra a sua família. Deus está dizendo: vai fazer o quê? Contra quem? Não posso rasgar aquele decreto, porque um decreto real é irrevogável, mas eu posso escrever um que vai ser complementar. Deus está dizendo: olha como eu estou escrevendo o complemento de um decreto real essa noite, para dar vitória à sua casa. Mas a gente não sabe guerrear. A gente não tem experiência com as espadas. Mas nós vamos contra eles no poder do Deus dos exércitos. O pequeno Davi também não tinha experiência com aquela armadura toda e com um adversário tão grande, tão forte, tão poderoso. Mas ele não foi contra Golias na força do seu braço. A declaração de Davi é: quem é esse incircunciso? Quem é esse que está tentando contra o Deus de Israel? Sabe por que eu convidei você a vir aqui nessa noite? Para dizer para você: hoje é noite de celebrarmos a substituição de toda tristeza por alegria. A troca das vestes de luto por vestes reais. Pastora, por quê? Porque o livramento já foi assinado. A providência já foi escrita. O dia determinado para acabar, Deus está dizendo: nós vamos celebrar a vitória, celebrar o livramento e celebrar o poder de Deus sobre nós. O que acontece?
quando a noiva e o seu povo é vencedor. Nós somos convidados a participar de um banquete real. Só vai experimentar das bodas a noiva e o seu povo. O que nós vamos representar nessa noite é o que o céu vai fazer para aqueles que são fiéis ao seu rei. Nós temos 2 caminhos a seguir nessa noite. Ou nós vamos ser só simpatizantes do evangelho, pessoas que entram, gostam de ouvir a palavra e vão embora. Ou nós vamos investir em ser como Esther. Eu já sofri tanto nesse mundo. Quando eu me tornei crente, estou contando a sua história. Eu passeava pela vida, pelas pessoas, ninguém me notava, eu era murta, ninguém me via, eu estava lá, era só mais um verdinho. Mas foi só eu aceitar Jesus. Foi só eu entregar minha vida para Jesus que eles começaram a apertar as minhas folhas. Eles começaram a me esmagar, achando que isso ia tirar minha beleza, achando que isso ia tirar minha força. Mas quanto mais eles me apertavam, quanto mais eles me amassavam, mais eu exalava o bom perfume de Cristo sobre a terra. Então chegou um momento que eu desafiei eles a pararem de olhar para aquela que sofreu, que apanhou, que foi humilhada, que foi envergonhada, para começar a enxergar os frutos que só uma radaça de Deus pode dar. Está chegando o tempo e que as pessoas vão ser convidadas a vir, não para você contar as histórias de quanto você foi amassado, de quantas pessoas te pisaram, de quanto elas te feriram. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: esse tempo acabou. Nós não temos mais tempo. Diga para ele: não temos mais tempo para contar as nossas histórias de dores. Pergunta para mim: o que é que nós vamos contar, pastora? Nós vamos chamar o mundo para ver as nossas estrelas. Nós vamos chamar o mundo para olhar as nossas flores, os frutos que a murta, que ninguém dava nada, começou a produzir para a glória de Cristo Jesus. Olha o que eu estou dizendo. Toda ferramenta contrária caiu por terra nessa noite. Abre a sua Bíblia comigo, Isaías. Eu vou terminar. Me dá o edito aí. Cadê o edito? É 57? 57, 17. 54, 17. Leia aí. Obrigada. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, o que está escrito aí? Olha aqui para mim. Tu não vai condenar o dono da língua. Você não vai sentenciar o dono da língua que profetizou contra a tua vida, que te caluniou, que te envergonhou. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Você vai lutar contra a língua. Você vai condenar as palavras. Você vai condenar a força dos pensamentos. Você vai condenar as sentenças que foram liberadas.
E olha o que Deus está dizendo. Olha a responsabilidade que eu estou te dando nessa noite. Não sou eu que vou condenar. Leia aí. Toda arma forjada contra ti, não. Decreto real. Deus dizendo. Toda. Diga comigo. Diga de novo. Toda. Olha o que ele está dizendo. Não vai passar nenhuma despercebida. Toda língua que ousar contra ti em juízo, ou seja, que levantar um juízo safado contra a tua vida. Ele está dizendo, eu não vou me levantar do trono não, porque eu estou te dando uma capacitação especial. Quem vai julgar a língua, a palavra, a ação é você. E você vai a condenar. Como é que eu condeno uma palavra contra mim? Dizendo, essa palavra não vai prosperar. Caiu agora por terra toda palavra lançada, toda força de pensamento, toda intenção maligna contra a minha vida. Eu estou a condenando. Perdeu as forças. Foi vencida em nome de Cristo Jesus. Pastora, qualquer um pode julgar essa língua. Sim ou não? Não. Por isso cutuca bem esse irmão que está do seu lado e diga para ele, quem que você é em Jesus? Porque olha o que diz o texto. Ele diz, essa é a herança dos servos do Senhor. O seu direito que de mim procede, diz o Senhor, Vasti, olha para mim, Vasti não julga a língua de ninguém. Vasti não tem a autoridade prescrita por Deus para julgar nada sobre a terra. Por que, pastora? Porque ela foi convidada. Pegue o seu banquinho. Ele está dizendo, só tem esse poder os meus servos. A minha noiva, a que me obedece, a que me ouve, a que me serve, eu estou dando a ela como herança esse poder, essa propriedade. Então você pode sim, você tem todo o direito de convidar seus pastores a orar pela sua vida e pedir, pastor, por favor, estou enfrentando uma luta aí. E pedir que os seus pastores façam isso por você. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus deu essa autoridade para você. Deus está dizendo, vai ter momentos na história da sua vida que seus pastores não vão estar lá. E vai ser necessário você julgar a língua e a condená-la. Que você receba essa herança de Deus e entenda que não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem trabalho, não tem palavra, não tem humilhação, não tem julgamento, não tem sentença, não tem! Porque toda arma forjada vai cair por terra, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. E o que a gente faz? E o que a gente faz quando a gente vence alguma coisa que estava nos atormentando? Me diz, o que a gente faz quando a gente vence alguma coisa que estava roubando a nossa energia, causando tristeza, dor, angústia? E essa situação é completamente dissipada na nossa vida. O que a gente faz, crente? A gente celebra, porque a vitória vem do Senhor. E é o que nós vamos fazer essa noite.
Nós vamos celebrar ao Senhor. Nós vamos celebrar o Rei dos Reis. O mundo disse que muitos seriam exterminados por conta dessa enfermidade maldita. Mas ela não chegou na minha casa. Deus guardou você, sua casa e a sua família. Sabe por quê? Porque você condenou a língua que profetizou a morte sobre você e a sua família. Você diz: eu não sei o que o mundo diz, pandemia, eu não sei o que o mundo fala a respeito dessa doença, mas eu estou dizendo: os umbrais da minha porta têm o sangue do Cordeiro. Os umbrais da minha porta têm o sangue do Cordeiro. Os umbrais da minha porta têm o sangue do Cordeiro. E lá, o espírito da morte não tem poder para entrar. Eu quero que essa igreja seja conhecida como um lugar, uma faculdade, onde nós preparamos Esther para governar. Onde você é treinado, habilitado para saber se portar, para saber entrar e para sair de forma bonita na presença de Deus. Para saber se perfumar, se ungir, se consagrar. Para ter vida de oração, para ter responsabilidade sobre a sua santidade. Porque o tempo de Vasti acabou. Sabe por que eu estou vestida de Esther? Porque eu aqui estou representando a nova geração de homens e mulheres que vão ser fiéis ao seu rei até o último dia. Que vão convencer o seu rei a olhar para a sua casa, para a sua história, para a sua família de uma forma diferenciada. Não porque você merece, mas porque Ele amou você. Porque Ele escolheu te amar.